Pronto, eu acho que a gente está começando a gravação. Não é um prazer imenso ter convidado o professor titular da Faculdade de Direito Recife, pesquisador 1A do CNPq, top, né? E ele ter aceito, né, esse meu convite para conversarmos sobre um autor que eu não conhecia, né? Um autor que eu não conhecia, mas deveria conhecer, né? Kurt Gödel, né? Kurt Gödel. Olha, eu fui, depois da sugestão do Arthur, fui estudar um pouco, né, Kurt Gödel, e eu vi que ele trata de lógica matemática. E de imediato eu pensei, poxa vida, será que um autor de lógica matemática iria ser aplicado ao direito? E quando eu comecei a estudar, eu disse, poxa vida, comecei a ter um monte de ideias sobre essas pontes, né? De metodologia, de aplicação de alguém como Kurt Gödel, não é uma pessoa, um tchecoslovaco, mas com pais alemães, não é? Nascido em 1906, viveu cerca de 71 anos, achei a vida dele muito interessante, né? Casou com uma colega de turma, um colega de faculdade, né? Melhor dito, e aí ficou com ela a vida inteira, viu que houve um assassinato de um amigo dele, não é? De um professor por aluno, aquilo traumatizou, pelo que eu vi, bastante. Ele só se alimentava quando a esposa fazia. Quando a esposa dele precisou se internar por uns 6 meses, ele parou de comer, né? E morreu por inanição aos 71, 72 anos. Quer dizer, é um cara muito fiel, né? Isso me chama muita atenção. E mais, né? Ele tratava da incompletude do amigo de Einstein, né? Quer dizer, o cara, se Einstein é importante para a física, ele é importante para a matemática, não é? Faziam longas caminhadas, eu queria que a Arthur fizesse também conosco essas longas caminhadas, que seja apenas o início desse nosso relacionamento, né? Que a gente precisa muito dessa integração, não é? E ele falava sobre a incompletude do sistema, né? E aí eu fiquei pensando, olha, eu trabalho com direito tributário, que não é o principal hoje, óbvio que não, mas normalmente na Constituição chega e fala em sistema tributário nacional. Aí eu fiquei pensando, cara, será que há um sistema tributário nacional, um sistema, será que o direito é realmente um sistema? Porque não, que não passa, não para de haver normas, não param de haver normas, emendas constitucionais, com relação ao sistema, né, tributário, não para. Realmente não para. E aquelas normas que não são alteradas, a jurisprudência flutua o tempo todo. Então eu fiquei com essa primeira dúvida: será que nós temos um sistema do direito ou é um conjunto aleatório, meio amorfo, de legislação, de jurisprudência, que varia e a gente não sabe muito bem por onde varia? E aí onde ele fala na vontade oculta, nos sistemas ocultos, né? Eu pensei, será que a gente pode atribuir a isso, quer dizer, as variações legislativas e mesmo as variações jurisprudenciais poderiam ser imputadas menos à lei, mas mais à vontade, a sistemas ocultos, que muitas vezes a pessoa não quer nem saber, não é? Ou tem medo de saber, ou se recusa a saber, ou não tem interesse de saber como o sistema ele é efetivamente construído, né? Porque o sistema não é só a legislação, não é só a dogmática, claro que não. Então, por exemplo, quando se escolhe um ministro do Supremo Tribunal Federal, existem várias forças que estão aí atuando. Será que a população, que a sociedade quer efetivamente saber quais são as forças que estão atuando na escolha de um ministro do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça, ou de um desembargador? Será que ela tem interesse? Será que se ela soubesse, ela confiaria no Poder Judiciário? E isso em relação a todos os outros cargos, né? Será que realmente não é melhor não ter a consciência? Ou o contrário, será que a universidade, através de seus mestrados, doutorados e a própria graduação, tem uma obrigação de falar sobre isso que parece oculto no sistema? A gente não costuma estudar, a gente costuma estudar a lei, né? Costuma estudar a emenda constitucional, mas as pessoas que aplicam a lei, por exemplo, se a gente vai a um médico, ele pode ter os equipamentos adequados, vai um cirurgião, ele pode ter equipamentos adequados, mas será que ele tem uma formação adequada para utilizar o equipamento? Como é que essas escolhas são efetivamente feitas? Como é que isso pode ser feito? Então, note, eu creio que são muitos temas de interseção entre o Kurt Gödel
e o direito, né. Eu vi alguns desses pontos, e aí, Arthur, fala um pouco da tua brilhante trajetória, pesquisador 1A, professor titular de Teoria Geral da Faculdade de Direito de Recife, uma das mais prestigiadas do Brasil, quiçá do mundo, não é. Fala um pouco sobre você e depois fala um pouco sobre essa ideia de incompletude do sistema de Gutt-Godel. Muito obrigado, viu, Arthur. Você com a palavra. Opa, eu que agradeço, né, a oportunidade. É, eu comento muito, que atualmente eu ministro uma disciplina que eu prefiro não botar a metodologia da pesquisa, eu prefiro botar o nome dela de pesquisa e direito, né, para dar uma amplitude, quebrar um pouco o preconceito com essa palavra metodologia e sociologia do direito, né? Assim, eu comento muito que se metodologia fosse mais trabalhada no nosso curso, a própria ideia de prova judicial, ela talvez pudesse ter uma discussão mais interessante pensando metodologicamente, né? Então, eu primeiro agradecer muito porque assim você entrou em contato, né? E agradecer também ao professor Ricardo Brito, né? Que foi quem você disse que me fez referência quando você me contactou para a gente conversar, no Ministério da Poupa, né? E que é outro autor que eu também trabalho e leio. Então, assim, eu fico muito feliz de poder estar aqui conversando com você, com o pessoal, né? E, assim, totalmente na esperança da gente juntar, né, esse mundo real prático com a academia, né? Eu espero que efetivamente a gente consiga encontrar caminhos aí. E eu tenho tido, através da professora Luciana Graçano, a oportunidade de conversar e até, né, trabalhar no início de orientação com o pessoal de tributário. E a gente tem conversado muito sobre isso, né, sobre essas coisas. O Gödel aparece aí, o Kurt Gödel, né, ele aparece mais transversal, né, que é o autor que eu pesquiso usando a teoria dos sistemas, né, ele, ainda que a origem da teoria seja chilena, né, o Luhmann é alemão. E eu chego a Luhmann via Claudio Souto, né, que aí, quando eu fiz assim, eu vou fazer a trajetória inteira, porque aí vai ser o tempo todo nisso, né? Mas assim, minha primeira profissão que eu tentei foi músico, né? E aí quando eu volto procurando, né, aonde me enquadrar, eu queria fazer filosofia. Aí eu fiz vestibular de filosofia na Federal, mas aí as pessoas sempre comentavam, né? Mas rapaz, tu acaba de sair de um lugar que não dá dinheiro, vai para outro, né? Vai fazer aí as conversas que eu tinha ao meu redor. Eu gostava muito de vários comentários e reflexões, e o pessoal era todo jurista. Aí eu fui fazer direito, né? E fiz direito na Católica. E lá, a Miriam de Sá Pereira dava aula usando os textos de Cláudio Souto. E aí eu me encantei com a sociologia do direito desde a graduação e fiz o mestrado também nessa coisa de aplicar uma leitura sociológica do direito para pensar a decisão jurídica, né? E terminei chegando no doutorado, fiz pós-doutorado também no Chile e, bom, saí dessa perspectiva. Não sei se ainda hoje tem muita coisa da minha experiência de músico, né, que eu vejo muito real, tanto no ambiente do ensino quanto no próprio fazer pesquisa, né? Essa coisa do meio a constante continuidade de observação, nada está pronto e acabado, né? Por mais que você ensaie, por mais que você se organize, na hora da apresentação, de repente, no meio ali, dá uma emoção, dá alguma coisa, você atravessa, faz um acerto ou um erro, né? E por aí vai com as coisas. A pesquisa, eu acho que tem muito disso, né? Ela não é uma coisa fatalista. E foi em Luma que eu li essa expressão, que era a guedelização da racionalidade jurídica. E aí eu peguei, saí atrás das obras e do material, comecei a estudar. Tem alguns livros, algumas coisas, né? Tem esse livro aqui, não sei, é que, inclusive ele fica ao lado de Cláudio Souto, né? Que um livro que tem aí da Galustro Gulbenkian, né? E esse dá para entender, né? Bem, qual é a ideia, né?
E veja, e são as suas provocações isso, né? O que como eu estou nessa de tentar entender ou tentar refletir, discutir a decisão jurídica, essa é a situação, né? Você pensar nela como o direito que você já falou, né? Qual é a história de Guido, né? Veja, o Hilbert, num congresso, né, em 1900, ele lançou 23 problemas matemáticos e a propositura era que se eles, matemáticos, resolvessem esses 23 problemas, a matemática se tornaria capaz de explicar qualquer coisa, matematicamente, né? Para você ter uma ideia, eu estava até contando outro dia, desses 23, vários ainda não têm nem resposta, veja, desde 1900, ainda não tem a resposta. Um deles, né, que é exatamente a questão do conjunto, e vira, né, aí uma grande discussão, né, porque a matemática foi muito usada inicialmente, né, para explicar a geometria, essas coisas. E aí se usa a ideia para explicar a própria aritmética, né? E aí a discussão é essa, né? Será que matemática ela é um sistema completo? Você pode dizer o que é um conjunto completo? Claro que eu vou puxar para a gente, né? Não vou ficar nessa só matematizando, mas, por exemplo, veja, você fala aí, o tributário não é? Eu teria a hipótese de o direito ser um conjunto, né? Se você for pensar numa hipótese de explicação usando as perspectivas matemáticas, né? Então, o direito seria um conjunto, o tributário, o administrativo, constitucional seriam subconjuntos do direito. E aí tem a sua pergunta, né? Como é que o tributário ele é completo, ele responde a tudo, né? O tributário está relacionado com o processual, está relacionado como é que ele, né, os elementos de penal. Eu sei que tem muita gente, ele acredita, por exemplo, não, então vamos construir o direito penal tributário, vamos fazer o direito, aí fica mais uma vez querendo quebrar tudo novamente. Veja, o olhar sistêmico é o contrário, ele não precisa dessas especificidades inteiras para poder explicar, né? E o que a matemática estava pretendendo era isso. Ela, ela conseguir ter uma teoria geral da matemática e que ela poderia ser desdobrada e aplicada em vários locais. E veja, qual é a ideia, né? Já a ideia seria o seguinte: se a gente perguntar matematicamente qual é um conjunto dos números reais inteiros, né? Qual é o último número para esse conjunto ser completo? Então você teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual é o último número que vai estar aí desse conjunto para ele estar completo, né? A resposta é infinito, né? E o debate é se infinito é ou não é matemática, né? E isso foi o que Gödel fez. A resposta que ele oferece é que o infinito é e não é matemática ao mesmo tempo, né? Então, não é um raciocínio ou um pensar de quem é que tem razão. Quem tem razão é quem coloca o infinito como matemática, um elemento da matemática e por isso completa o sistema. Ou quem tem razão é quem diz que o infinito não é. O infinito é uma palavra, um português, é um idioma, então ele não é matemática, assim como 1, 2, 3, 4, 5, 6 são números matemáticos, né? Você pode provar e construir. E o problema estava aí, né? A forma de você provar mais um é dois, e provar como as coisas acontecem dentro da matemática vira uma área muito forte na matemática, chama-se a teoria da prova, onde você quer tudo que você afirma matematicamente, você tem que desenvolver aquilo que a gente conhece, né? Os teoremas matemáticos. E o que Gödel afirma é que se você olhar profundamente para isso, você vai ver que a matemática parte de axiomas que eles não são provados matematicamente. Você não tem como provar matematicamente, né? Por que um é unidade e unidade não é 20, não é... Por que um, né? De onde veio? Veja, não é isso que é o problema, né? Você 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 2 igual a 4, 1 mais 1, 1 mais 2 igual a 3. Não é isso o que é o grande problema, né?
Porque veja, a matemática segue funcionando, né? Independente dela precisar ser essa estrutura capaz de responder a tudo e ser capaz de tudo. Mas na hora que ele lança isso, isso soa muito desagradável, né? Mas ele prova isso matematicamente. Tem um livrinho dele em português, amarelinho. Eu até procuro esse livro, não acho mais. Eu tinha ele, né? Ele tem 2 frases, o resto é só símbolos matemáticos, que é exatamente aonde ele mostra essa ideia. Então, o que é a ideia de incompletude? Veja, ele diz que não é possível um sistema, né, ele ser completo e coerente ao mesmo tempo, né? Porque ele tem situações ali dentro dele que são incoerentes, mas que funcionam, né? Aí seria a sua provocação, né? A decisão jurídica, ela está toda pré-estabelecida na lei, aí você vai dizer, não, veja, o direito não se esgota na lei. É um maluco que não é, né? Mas veja, ao afirmar que o direito não se esgota na lei, não se está dizendo que a lei não serve para nada, que a lei é inútil, que a lei tem que ser desprezada, que é melhor não ter mais legislação. Não tem nenhuma relação, né? Então, veja, se a gente usar a ideia de incompletude para o direito, né? O direito conta, como você acaba de revelar, né? Ele conta com elementos econômicos, políticos, ele conta com psique humana, ele conta com moral, ele conta com arte, ele conta com religiosidade. Está lá na prática, na vida do direito, não só pensando ele como advogados, procuradores, promotores, não só comunidade jurídica, você pensar o direito como realidade, como fenômeno social, né? Mas vamos reduzir a ele na hipótese de que ele seja uma decisão, e a gente vai pensar agora só em tribunais. Veja, quando eu pesquiso sobre isso, tem várias formas de pesquisar, né? Mas uma delas é você, por exemplo, pegar a petição inicial, a contestação e a sentença, e fazer, né, a interseccionalidade desses 3 documentos. E você percebe que ali tem muita coisa, assim, veja, toda a petição, tem o fato social. Quando você relata o fato social, você está trazendo para o direito elementos que não são do direito, né? A gente sabe disso, que o que é família para direito não é família para psicologia, não é família para sociologia. Não, então, a palavra família para direito, ela ganha o que Pontes de Miranda chamaria de acoloração jurídica do fato. Então, você tem um acontecimento, o que é que o direito faz? Ele olha para ali e vai dar a roupagem dele, né? Como é que você vai dizer se isso foi lícito ou se foi ilícito? Será que isso é um problema jurídico ou não é jurídico? Será que é, né? E é o que a gente faz, se você pensar com carinho, né? Mas veja, como é que eu vou pensar então que o direito é ou não é completo? E tem aquela discussão, né, histórica de Kelsen, que o direito é completo e que ele tem a norma fundamental que dá o fundamento último, né? E a pessoa faz, não, então veja, se a norma fundamental fecha e completa o sistema, essa norma fundamental ela é direito ou é política? Percebe? Então, se você usar, por exemplo, a ideia de Gödel, né? Infinito é ou não é matemática, para explicar um conjunto completo, né? Aí ele vai dizer, veja, o infinito aí não é matemática. Os juristas gastaram anos e anos discutindo se a ideia da norma fundamental é direito ou política. Aí você vai dizer, pô, mas que coisa idiota, né? Como eles perdem tanto tempo? Veja, porque não é. O que é que a gente está discutindo? É uma discussão central para a sociedade atual, né? O que é que a gente está discutindo? Veja, se entrar uma estrutura governamental agora no Brasil ou em qualquer país do mundo, e ele disser, olha, acabou a brincadeira, mulher volta a ser réis, não tem direito a voto, não tem nada, negro não é ser humano, negro é objeto, vamos voltar para a escravidão e fazer tudo como era, vamos implementar, fecha os tribunais, vamos devolver aí ao Papa a estrutura, isso ia dar certo, né? Quer dizer, é só isso? O direito é só essa categoria que vai? Ou será que a sociedade de hoje teria como reagir a uma proposta dessa? Se você acredita que a norma fundamental raciocinada como infinito ela é política, você vai dizer não, é tomar o poder e quem tomar o poder faz o que quiser e bem entender, porque isso é um problema político, né?
Então, é a força política que manda, que vai fazer o que ele quiser. Se você pensar que não, que aquilo é direito, você vai dizer, olha, tem limites. Mas e se você disser que ela é direito e política ao mesmo tempo? Né? Sim, tem muita coisa ali que pode ser mudada, pode ser alterada, porque o grupo governamental vai ser uma ditadura, não uma democracia. Isso pode acontecer. Né? Você não acaba com o Congresso, mas você bota um Congresso que só vota no que você coloca. Você não fecha o Supremo Tribunal Federal, mas bota os ministros para fora e bota outros ministros ali dentro, todos afiliados ao seu partido. Isso é possível ser feito. Embaixadariamente, você estaria com executivo, legislativo e judiciário funcionando, mas dentro de uma situação que não é. Né? Então, veja, existem conteúdos que a sociedade atual já assumiu como conteúdos dela e que ela vai pensar e discutir o direito a partir dela. Aí você, tu está viajando. Não, veja, isso que eu estou dizendo agora, a hipótese da sociedade ter desenvolvido valores próprios, como, por exemplo, homem e mulher são iguais, não existe diferença de raça, de religião, de cor, por mais que ainda a gente viva tanta violência, né, de machismo e homofobia, etarismo, gordofobia, né, machismo e tudo isso. Se a gente acreditar nisso, isso é exatamente a sua frase que você acaba de dizer, a ideia de Kurt Gödel que existem decisões indecidíveis. Né? Então, a matemática ela tem axiomas que você não tem como provar. Isso é indecidível. Mas sem ele, muita coisa não se explica. Então, é um axioma matemático, é um axioma indecidível. Você não tem como provar ele. Ele é indecidível. Né? E você vai viver essa situação de incerteza em relação a isso, mas que o interessante é que o resto tudo, se você parte daqui, o resto vai e funciona. Então, no direito, né? Se a gente acreditar que sim, a humanidade hoje já tem valores, né? Em que, veja, não é que não haja ninguém infantil, né? Não é que não haja no direito tributário quem faz as suas formas de burlar o fisco, a dificuldade, eu me lembro muito bem de uma palestra sua, né, sobre a questão do colarinho branco, da dificuldade que é, né, esses grandes parques aí de lavagem de dinheiro em Bahamas e vários outros países. Essa realidade está aí. Né? Quem faz isso sabe que não está fazendo nada lícito. Né? A discussão é outra. Não é que o direito está dizendo que isso é lícito porque ele está fazendo. Pelo contrário, o direito segue informando que isso é um ilícito. Né? O fato dele acontecer e acontecer nesse ambiente, o colarinho branco e vários outros fenômenos, o direito ele continua informando que aquilo ali não é lícito. E quem faz sabe que não é. Né? Então, veja, não é uma questão de... Né, quando a gente fala que tem esse elemento do direito, que é uma decisão que você não pode provar porque o direito tem ela. Por que hoje tem tripartição de poderes? E isso é tão importante. Seja quem for, o executivo, o legislativo, seja quem for, a tripartição é importante. Por que é tão importante a ampla defesa? Né? Veja quantos elementos o direito vive hoje e que não tem como se desvencilhar mais na sociedade que a gente vive atualmente, né? Que é fundamental. Né? Você não pode hoje, quer dizer, eu imagino que não seria viável hoje você criar uma teoria do direito processual dizendo que ampla defesa é uma aberração, é um absurdo, e que não é todo mundo que tem direito de ampla de defesa, não. Né? E que você pode, sim, em alguns momentos, fazer um julgamento sem o direito. Veja, isso não. Bom, aí você pode ensinar muito mais do que eu, né? Isso não significa que não existem as liminares, não significa que existe a antecipação de tutela, os instrumentos que tem para fazer essas coisas, né? E o cuidado de se fazer isso. Não é isso que eu estou dizendo. Né? Eu estou dizendo que são valores que estão na nossa vida hoje. Se você usar Kurt Gödel para explicar isso, veja, a incompletude não significa um vale tudo, né? Que para mim, o maior problema, a maior confusão que fazem. Né? As pessoas pensam que quando você diz que o direito
não é completo e que tem, como você falou aqui, né, existem axiomas que não são provados, assim como o resto é provado, né? Você vai encontrar isso em vários lugares do direito. Eu acho que a gente tem que tratar dessa teoria porque veja, ela é matemática, ele prova matematicamente, isso aqui eu acho muito bom, ele prova matematicamente que todo sistema completo ele tem que ser incompleto, né? Ele não pode ser completo e coerente ao mesmo tempo. Se ele for completo, ele tem que ser incompleto, né? Mas isso não significa que é um vale tudo, que cada um diga o que quiser e faça o que quiser. Não é. Você pode perguntar a advogado, procurador, promotor, juiz, né? Quando eles vão fazer uma peça processual, não é atabalhoada, não é de qualquer jeito, não é sem, né, um cuidado. Tem limite, né? Então, talvez a gente não saiba exatamente o limite. Isso é a expressão de Gödel, que é decisões indecidíveis. Eu tenho medo só da gente pensar que isso é um problema cultural, né? Porque não é mais profundo do que cultura, que você poderia dizer, então, aquela cultura que acha que o linchamento é um mecanismo importante e interessante, a gente deve dizer que o linchamento é direito porque é um mecanismo cultural que aquela sociedade tem. Não, não é. Tá? Não é. Por isso que eu tenho medo da palavra cultura nesse aspecto. É cultural, então deixa, porque a cultura é cultural, não pode fazer nada. Então, não é uma ideia de cultural nesse aspecto, né? Aí eu acho isso interessante. Eu acho que isso pode dar várias reflexões. Eu acho que em tributário também, sabe? Eu sei que você perguntou um código nacional, coisa e tal. Tem. A gente não tem o código, né? A gente não tem os limites do tributário, né? Agora, como ele está funcionando? Como decidir sobre isso, né? Quando é que você vai ver que aquela causa não vai ter como recuperar aquele tributo não pago, né? Você vai demandar, vai gastar tempo do procurador, vai gastar tempo do juiz, né? E o pessoal aí, Procuradoria do Estado, Procuradoria da Prefeitura, aí não vai conseguir resolver, né, processualmente. Aí a prefeitura vai e decide fazer um feirão e chamar as pessoas para poder fazer lá e abate. Aí o outro fala, poxa, eu passei minha vida inteira, sempre paguei 100% do meu imposto. Aí a prefeitura vai e faz um abono desse. Então é melhor deixar de pagar e daqui a 10 anos eu vou lá e pago, porque eu vou pagar menos. Aí veja, você sabe disso, né? Quais são os elementos do tributário de fazer uma decisão dessa e ela ser uma decisão que está dentro do sistema tributário e vai virar uma situação não de crise, mas de justiça, né? Para aquele momento e para aquele ponto. Veja, a questão de que não tem tudo pronto, já arrumado, é porque você não vai ter uma resposta única, né? Você pode chegar a situações de que, sim, para esse caso, esse foi uma besteira, não devia ter feito, mas para esses outros tantos aqui, valeu a pena a gente ter decidido. Tá, e qual é o critério último que vai dizer é melhor fazer ou não fazer, né? Essa decisão de dar o incentivo fiscal para poder. Não tem, cara, sabe? Não tem assim um modelo último e pronto e perfeito, né? Mas a gente sabe se a gente tem como ter uma perspectiva probabilística que não vai ser terra de ninguém, não vai ser um chute ao léu. Não, faz de qualquer jeito, depois a gente vê o que vai dar. Não, não é assim. O direito não é assim. Ele pode ter sido na antiguidade, talvez, né? Mas na sociedade moderna não é. Um advogado ele não faz isso, né? O advogado não constrói uma petição atabalhoada sem pé nem cabeça. O advogado não vai a uma audiência sem um cuidado, sem um preparo, sem uma. Então tem todas essas limitações, né? Posso te provocar, Arthur, um pouquinho? Claro, Vê bem, primeiro é uma oportunidade imensa, volto a insistir, tá com um pesquisador, né, um A do CNPq. Eu queria que também te falasse um pouco como é que a gente poderia estabelecer uma aliança, nosso grupo de pesquisa contigo, para a gente tentar projetos de pesquisa em conjunto, se for possível. Esse é um ponto, sabe? Um outro ponto é o seguinte, rapaz, o Couto Godel, enfim, que seja a pronúncia,
ele fala em sistema oculto. Eu queria eu vou dizer a minha interpretação, eu queria que você criticasse, me dissesse se é isso, se não é, por quê. Vamos lá. A gente fala que tem a legislação. Então, é possível que muitas pessoas conheçam a legislação, conheçam a Constituição, por exemplo. Mas, às vezes, aquela mesma questão, em questão de meses, é decidida de um jeito por um grupo, e meses depois, aquele mesmo grupo decide diferente. Aí eu pergunto, sistema oculto, como funcionaria? Digamos, agora estamos para escolher um ministro para o Supremo Tribunal Federal. Você acha que a universidade ela poderia estar aberta para deixar claro como é que quais são as disputas de forças políticas, inclusive, como é que elas agem junto à presidência da República, qualquer que seja ela, junto ao Senado Federal. Então, você acha que esse espaço que normalmente a universidade brasileira não ocupa, não é? Será que a gente poderia vir a ocupar? Porque, por exemplo, em Portugal a gente sabe, olha, tem o partido X, partido Y, então essa vaga, esse candidato foi, digamos assim, patrocinado pelo partido N. Pois bem, então será que nós teríamos no Brasil essa possibilidade de entender as vontades ocultas, como é que esse sistema por dentro funciona, ou você considera que é melhor não conhecer, não é? Porque isso poderia, de algum modo, macular ainda mais a confiança que seja no poder legislativo, que seja no poder judiciário, então, ou mesmo não há interesse de grande parte da população, está desinteressada de saber como é que se escolhe um ministro do Supremo, porque ela pode estar mais interessada no dia a dia dela, na sobrevivência dela. Então, a questão do sistema oculto, será que a gente tem espaço, por exemplo, para explicar por que uma decisão foi de um jeito em um mês, poucos meses depois, mesmo o grupo decide de maneira diferente? Ou mesmo a escolha de um ministro do Supremo, a escolha de um ministro do STJ, por dentro, como é que aquilo está funcionando? Será que a Universidade Brasileira tem condições de trabalhar com isso ou não? Por quê, hein, Arthur? Velho, aí tem várias coisas, né, que a gente pode pesquisar. Essa questão, eu tenho um texto já publicado sobre isso, né? Você vê, eu vou dizer uma coisa mais grave que você veja, o mesmo ministro, na mesma tarde, ele julgou, é uma pesquisa, se você quiser, posso lhe mandar o texto. Veja, é uma pesquisa sobre. Se eu for resumir as pesquisas que eu faço, eu diria que elas são pesquisas voltadas a como é que o direito produz sentido, né? Então, um discente de graduação, olha, qual é o sentido disso para o direito? Então, por exemplo, veja, esse era o seguinte: saiu uma lei, né, que foi a lei de que a mulher grávida ou mãe de criança até 12 anos, ela tem direito à prisão domiciliar, né? Aí tem o texto da lei e tem a lei. E o aluno chegou para mim e fez: Arthur, vê, eu queria fazer um PIBIC com você para a gente pesquisar como é isso. Eu disse, por quê? Não, porque é o seguinte, eu comecei a pesquisar sobre isso e eu vi coisas assim assustadoras. Aí, como assim? Veja, eles decidem sem usar a lei, eles decidem contra a lei. Eu digo, oba, é tudo que eu quero, né? Como sociólogo do direito, né? Aí eu fui entender o que era isso. Veja, a questão é simples, porque a lei ela é crua no sentido dela dizer é mãe grávida ou, né, filho até 12 anos, prisão domiciliar. Ela não tem desdobramento de outra condição. E o judiciário começa a dizer, não, mas essa senhora aqui, ela é uma narcotraficante, ela já foi presa 2 vezes, então tem reincidência. Veja, não tem critério de reincidência para não aplicar a norma. E o aluno começa a perceber que o judiciário começou a criar critérios para não aplicar a lei. E ele criou isso assim, fazendo diretamente. Se é isso que você está chamando, porque veja, a ideia não é o sistema oculto, é que dentro do sistema existem axiomas ocultos. Né? O que seria. Veja, isso é importante filosoficamente, porque veja, ele é oculto e não é. Ele é oculto no sentido de que ele não está. Você não vê ele expressamente posto, mas ele está lá. Né? Por exemplo, deixa eu terminar a história. Bom, aí veja, numa mesma tarde, o aluno identifica um ministro do STJ que ele julga num processo a favor da prisão domiciliar e outro contrário.
você pega as estruturas fáticas, né? Quais são os elementos que tem as duas mulheres grávidas, as duas envolvidas com tráfico, as duas com a mesma coisa. O mesmo ministro, numa mesma tarde, jogou diferente. Aí veja o que é, como Gödel pode ajudar a gente a pensar sobre isso. Eu fiquei intrigado com aquilo. Eu comecei a conversar com colegas da faculdade, né, e com advogados, inclusive Ivo Dantas, com muita gente, né, Francisco Queiroz, Edilson Nobre, Sérgio Torres, Torquato, a turma da advocacia lá da faculdade, para poder entender. Aí o Dantas vai e me diz, olha, é o seguinte, e o professor Gustavo Justo, né, disse, olha, existe uma regra no judiciário que é o seguinte, se naquela turma a decisão for unânime, a probabilidade de recurso é reduzida. Que regra é essa? Aí quando eu voltei para o processo para ver, aqueles processos daquela tarde, em que o ministro era relator, ele julgava a favor da prisão domiciliar. Aonde ele não era relator, o outro que não era relator, que era o relator, julgava pela não prisão domiciliar e o cara votava pela unanimidade em todos os casos. Mas veja bem, eu não sei qual a resposta desses importantes juristas, né, que vocês colocaram, né, que você colocou. Mas note bem, isso é sistemático ou é aleatório? Que parece um pouco aleatório, quer dizer, se a mesma decisão, É você vai... sistemático. Mas veja Sabe bem, por quê? Porque o certo. critério é a turma ter que julgar por unanimidade para evitar recurso. Mas nota bem, Essa regra é oculta. Ela é uma regra de vida da turma. Essa regra não está escrita em canto nenhum. mas veja bem, embargos infringentes, por exemplo. Então, olha, se você vai a uma sessão, você como juiz, já é uma sessão do tribunal, você está convencido dentro de um determinado assunto, em um determinado sentido, né? Ora, bolas, você livre convencimento, convencimento racional, não é verdade? Você vai decidir de acordo com o seu convencimento. Se vai haver embargos infringentes, é o nome que tenha, né? Isso é uma outra questão, porque parece realmente muito estranho você decidir como relator num sentido. E aí, eu poderia dar uma outra alternativa para você. Infelizmente, porque aí é onde está a questão do sistema, né? Existem julgamentos nos tribunais onde há julgamento em lista. Exatamente isso. Então, É o o que é que caso. acontece? Aí é que está. Quando o julgamento é em lista, vamos admitir a hipótese, eu não quero saber do nome, mas que você aprova a lista integralmente, sem ter lido a lista. Então, olha o problema. Quer dizer, na verdade, Não é problema. Isso é o que você está chamando de oculto, que para nós sociólogos isso está lá. Isso não é oculto. Mas seria terrível imaginar, se é que é possível falar, os defeitos do julgamento em lista. Eu vejo muito pouco a universidade falar sobre julgamento em lista, não é? Então, o Arthur manda para mim hoje a lista dos processos dele, eu mando para Arthur a minha lista dos processos de amanhã. Aí, de repente, hoje tem um jogo de futebol, é uma coisa muito cansativa, são 100 processos cada um. Aí, de repente, minha assessoria não lê, a sua também não lê, não houve pedido de preferência ou primazia, não há sustentação oral. Aí se pergunta, está aprovada a lista de Arthur? Está aprovado. Está aprovada a lista de Hélio? Está aprovado. Então, veja, isso de algum modo demonstra a fragilidade, né, de como as coisas talvez não estejam funcionando, porque às vezes um processo, veja se concorda, pode ser a coisa mais importante da vida da pessoa. É um Eu acho que processo. sempre é, né? Para quem é parte, sempre é, é, né? Imagine um Parte, processo ela vai referente à para a cadeia, você vai saúde. ficar em casa. Então, muitas vezes o processo é uma coisa super importante na vida da pessoa. Então, se de repente ficarmos a esse juízo, ou seja, eu não vou ler a lista de Arthur e eu aprovo porque aí é mais rápido, eu vou sair mais cedo, né, da sessão. Então, esse é um problema que talvez eu não vejo a universidade, posso estar errado, Arthur, mas a universidade estudar. Eu acho que seria importante estudar julgamento em lista, do ponto de vista processual. Não é? É importante, por exemplo, discutir, não sei se concorda, que de repente o regimento interno de um tribunal, ele pode ir contra a lei, não é? De repente você tem uma legislação que aponta em um determinado sentido. Digamos, inquérito tem um prazo se a pessoa estiver presa para terminar.
Aí, de repente, o regimento interno, ele flexibiliza a lei. Então, poderia o regimento interno, você falou em separação de poderes, né? Então, em que medida o Poder Judiciário pode não aplicar a lei? Né? Em razão de um regimento interno, em razão de uma portaria, ou coisa parecida. O Sotomayor Borges falava muito sobre isso, né? Às vezes tem mais efetividade uma portaria do que a Constituição. Exatamente. Tem algo de errado nesse sistema, você não acha, não? Quando a gente inverte A essa, gente essa não ordem. julga. A minha pesquisa não julga. A minha pesquisa Tá, reconhece. é como a de Kurt Gödel, né? Ela vê o fenômeno Tá, e tenta explicar que ele está ali. Veja, exatamente usando o conceito de Kurt Gödel, eu explicaria essa lista aí. certo. Porque aí você vai. O, onde é que está? Qual é a expressividade? Tem alguma lei que diz que é lista? Tem alguma norma que diz que é? Não tem. Isso foi criado no fazer, fazendo, no que perspectiva? Com o grande mal é a morosidade processual. Hum, Então vamos resolver a morosidade processual e a lista apareceu como um mecanismo para resolver isso com maior facilidade. E aí, veja, sociologicamente você pode levantar o conceito confiança. Agora, se essa turma não sentou para conversar e obter uma certa organização de preferência por decisões sobre aquela temática, eu posso lhe passar o meu artigo. Né? Está publicado numa revista, inclusive A1 brasileira. Esse está em português. Né? Mas perfeito. veja o estranhamento. E o que eu escrevo lá exatamente é guidelização da racionalidade jurídica. Está lá. Esse fenômeno que você não quer olhar para ele, ou que você. Porque riam de mim. Veja, eu, como você, o meu estranhamento, as pessoas riam de mim. E as frases eram: porque você não é jurista, porque você é um sociólogo, que você não entende disso, você não vai entender. E sempre era o elemento de descarte do outro, porque não queria a sua pergunta. É, é, Veja, tudo bem, mas por que essa? Como é que pode? Veja, se você raciocinar, Kurt Gödel, o sistema do direito, isso é péssimo para o sistema enquanto efetividade e funcionamento. Do outro lado, ele está lá. Então, o que é que Kurt Gödel diz? Veja, está lá. Esse fenômeno está lá. Ele está acontecendo. O que é que a gente pode fazer? A gente pode lidar com ele, explicar e trazer. A gente pode tentar, ao expor ele em maior amplitude, vir a trazer um debate maior sobre ele, mas ele está lá. E ele está, veja, eu vi. Então, ele é oculto e não é ao mesmo tempo. Veja que quando eu falei, você já sabe que a ideia de lista. Como, se você pensar, veja, sistemicamente, né, a gente está, é linguagem, sociedade é comunicação. Então, sistemicamente, a gente está pensando o direito como uma forma de comunicação, que tem a política, tem quando está tudo ali, a disponibilidade de qualquer um de nós. Né? Então, isso não se descarta. O direito não elimina a política. O direito não tem como eliminar a economia. O direito não tem como eliminar as idiosincrasias. O direito ele não elimina, ele convive com. Isso é um olhar sistêmico. Você vê que está tudo ali. Né? Então, veja, esse fenômeno, você coloca ele e os juristas dizem, mas não tem outra alternativa. Cara. Senão, você queria o quê? Que ele lesse aqueles 100 processos, essa audiência ia ser interminável. Eu digo, veja, aí eu estou não vou discutir isso. Na verdade, não era nem 100, não era nem tão grande, mas o fenômeno é exatamente o que você está dizendo. Então, E aí veja, me o lembra, jurista o tem como uma regra do sistema dele e que, para mim, ou para outras pessoas que não estão ali, isso é oculto, porque isso não está escrito em canto nenhum, não está explícito, mas é da prática jurídica. Se você pensar o culto como algo que está lá, mas ele não está explicitado em algum lugar, tudo bem. Meu medo da palavra oculta é para dizer, mas ninguém vê. Tanto que você vê que ele está oculto, você diz que ele é oculto porque você enxerga. Então, se você não visse, você não tem como conversar sobre isso. Né? Então, veja, o aluno, quando chega para mim, desesperado porque identificou, a gente chama isso de achado de pesquisa. Né? Eu disse, vamos pensar sobre isso. E a gente começou a investigar. Veja, a única pessoa que me ajudou a pensar sobre isso foi Kurt Gödel, com essa teoria dele, entendeu? e aí vamos pegar um fato da vida dele.
que me lembrou, com essa referência que você fez, ele era muito amigo de Einstein e ele queria digamos assim, se tornar norte-americano. E aí precisava falar, indagar sobre a Constituição dos Estados Unidos. E ele se danou a estudar sobre a Constituição dos Estados Unidos. E aí ele chegou e disse para Einstein: olha, eu descobri aqui dentro da Constituição dos Estados Unidos um problema. É possível dar um golpe. Acho que você já conhece essa história, né? É possível Aham. dar um golpe observando a Constituição dos Estados Unidos. Aí o Einstein teria dito para ele: olha, não vai falar isso no momento da imigração, porque isso vai complicar a tua vida, né? E aí, qual parece ter sido esse caminho na perspectiva de Kurt Gödel, para dar esse golpe segundo a Constituição norte-americana? É que ele diz: olha, é que é possível fazer uma emenda na Constituição norte-americana, ela não tem cláusula, ele não diz com essas palavras, tá bom? Não tem cláusula pétrea, então é possível fazer uma emenda na Constituição americana, tornando o país uma ditadura. E aí eu te pergunto, será que nós próprios, mesmo conhecendo, porque note, o que é oculto para um pode não ser oculto para outro, não é? A minha preocupação é essa, ou seja, será que as pessoas que conhecem como o sistema está funcionando, vou chamar de sistema, às vezes aleatório, será que elas não têm medo de efetivamente apontar as dobras do sistema? O próprio Gödel poderia falar sobre a Constituição norte-americana, como é que se poderia tornar a Constituição norte-americana um instrumento de golpe nos Estados Unidos. Mas o Ashton disse: faz isso não, isso pode te prejudicar. E aí, como é que é possível desenvolver isso? Ou seja, as pessoas que conhecem um determinado sistema e também, às vezes, as dobras do sistema, teriam um certo receio de falar ou de escrever sobre as dobras do sistema. O que é que tu achas? Ou acha que tu consideras a possibilidade do medo como também fazendo parte do sistema para que ele não venha a ser alterado? Veja, eu acho que a vida da gente, a gente faz isso, né? Quase que diariamente, né? Isso é, Nicholas Luhmann escreve isso explicitamente. Veja, se você quiser substituir a palavra sistema por comunicação, né? Aí é a comunicação, né? Esse negócio dessa, eu digo a verdade, a verdade, a verdade pura, né? A única verdade possível. Aí é a sua pergunta, como assim, Arthur? Essa verdade é verdade para quem? Para você, eu não acho. Então é porque você é um idiota. Não, é porque eu tenho. Veja, se você considerar isso, isso e isso aqui pode ser. Se você é um idiota. Então, veja, tem alguma coisa aí que a pessoa não vai querer. Eu brinco, só para. Eu conto a história desse daí. Eu brinco muito com a seguinte história, né? Isso, eu já passei por isso várias vezes. A pessoa chegar para mim e dizer: Arthur, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento sobre isso. Hum. Eu internamente rio horas e horas por dentro. Né? Eu digo, o que essa pessoa está me dizendo? Arthur, eu não quero mais conversar com você sobre esse assunto. Porque, como assim o Supremo já pacificou o quê? Entendeu? O que é que existe pacificado? O que é que significa a comunicação pacificada pelo Supremo Tribunal Federal? Né? Veja, é a mesma coisa. Você chegar a usar a palavra racionalidade. Olha, não conversa, isso é irracional. Aí eu vou lhe dizer, olha, não fale de medo, não, porque isso é um negócio de sentimento, isso é irracional, não pode entrar no direito, porque isso é uma irracionalidade. O que é racional? Né? Não consigo escutar nada. Veja, quem não sabe que cigarro faz mal à saúde? Meu pai começou a fumar com 8 anos de idade, morreu aos 77, né? E ele nunca deixou de fumar porque teve uma campanha, porque botaram fotos horríveis nas carteiras, né? Nunca parou. E veja, ele nunca não teve a informação de que aquilo era assim. Ele até tinha uma brincadeira, né? Que meu irmão Alexandre, uma vez ou outra, comenta, né? Meu irmão faz: eu estou me sentindo muito saudável, eu vou fumar que é para garantir que um dia eu morro, né? Então veja, não é o que é racional. A racional que ele sabe que fumar pode causar câncer e mesmo assim ele fuma, e é irracional fumar. Não, não é. Qual é a jogada? Veja, nas tomadas de decisão, seja ela
eu estou com sede, vou tomar água, vou tomar um suco, vou tomar uma laranja, vou tomar um café, vou... Tem elementos aí que seria oculto no aspecto de que se você me perguntar, por que você preferiu água do que café? Né? E eu vou dizer, olha, eu preferi água porque eu estou com sede de água e não de café. Você, tá legal. Aí você fica, meu irmão, o que Arthur quis dizer com sede de água? Você nunca vai saber. Veja, o que tem na cabeça de uma pessoa quando ela fala o que ela fala, a gente nunca vai saber. O máximo que a gente sabe é o quê? Você pergunta, Arthur, o que é que você quis dizer quando você disse isso? Aí eu vou explicar novamente. Veja, eu quis dizer isso, isso, isso e isso. O que a gente acessa é o que o outro externalizou e falou. Então, veja, mas existem coisas que elas não são expressadas, elas não são ditas, mas integram a comunicação. Essa que é a ideia que eu uso para poder, né? Que na verdade não sou eu, é Luma, né? Toda fala, ela conta com muito mais elementos não pronunciados e não externalizados do que com o que conta efetivamente do que foi externalizado, né? E a gente entende. Se alguém chega para você e diz, por favor, me dê um copo d'água, você não vai olhar para ele e vai dizer, peraí, calma, não entendi. Lá na minha casa tem copo de vidro, de plástico, de metal, copo de água na minha casa não tem. O que você quer dizer com copo d'água? Ninguém faz isso. Você vai, pega um copo, seja qual for o material, bota água dentro e entrega à pessoa. Veja que o ato de você ouvir, por favor, pode me dar um copo d'água, e a pessoa tomar todas essas atitudes, veja a quantidade de coisas ocultas que tem aí. Então, veja, o sistema, a comunicação, ela nunca vai poder ser completa. Nunca ela vai ser completa. Tá? Ela sempre vai contar com elementos que a gente vive e que está lá. Esse é um ponto. Né? Aí o ponto é, quando é que você vê isso? Veja, esse estranhamento do aluno, quando eu vou perguntar como pesquisador aos juristas, as respostas que eles dão, a minha única explicação foi o que você está usando aqui nessa nossa conversa, para não mudar a terminologia, de oculto, né? Mas você vê, todo mundo sabe. Como é que ele é oculto se todo mundo sabe que é assim que funciona? Todo mundo. E foi engraçado, porque todos deram praticamente a mesma resposta de explicação daquele fenômeno. Veja, todo mundo sabia o que era. Você sabia o que era aqui. Então, veja, está no sistema. Ele pertence. Agora, veja, se a gente vai discutir se isso é eficiente, que é eficaz, é outro jogo. Mas se ele é eficiente, é eficiente. Mas, Tanto é Arthur, eficiente que a coisa acontece em larga escala. E mas eu te você é pergunto o muito seguinte, limitado para o pessoal. Bebê, eu te pergunto o seguinte, normalmente nos cursos de direito, os professores ensinam, sei lá, o Código Tributário, o Código Civil, o Código Penal. Mas, normalmente, essas questões que são muito importantes, né, porque quando a pessoa vai até o Poder Judiciário, ela quer buscar uma decisão, não é? Então, essas questões elas costumam passar ao largo. Não já teria chegado o momento de a gente aprofundar um pouco mais nesses temas que não estão bem na lei, né, mas podem estar no regimento interno de um tribunal, podem estar na prática de um advogado, de um juiz, de um membro do Ministério Público, de um ministro. Será que isso também não poderia ser integrado à à nossa formação jurídica? Ou seja, um Veja mestrado, um que doutorado? o sonho da sociologia do direito é provocar essas reflexões, né? Só que eu estava até conversando outro dia com um defensor público aqui, né, o André, e ele falou isso, né, que na época da graduação, cheio de coisa, preocupado com OAB, preocupado com concurso, preocupado com 10 mil coisas. Aí para o Luciano Oliveira ia dar aula, Carlos Souto ia dar aula e ninguém ia assistir às aulas. Eles não faziam chamada nem nada, iam 3, 4 pessoas para a sala, né? Então não é tão simples, sabe? E a frase que o André, só para terminar, que o André diz é: Arthur, eu só entendi a importância disso agora que eu estou na prática jurídica. Né? A dimensão da necessidade desse debate eu não tinha na graduação. Eu acho que é porque é complicado, sabe? Você vai, não, a meninada não quer estudar, a meninada... não é só isso, sabe? Você já disse aí que a nossa faculdade, veja, ela tem 50% de cotistas, mas ainda é uma elite intelectual, sabe? Ela ainda é. Eu sei que querem
desconsiderar os cotistas e dizer que são pessoas que têm outra origem, por isso. Não são, sabe? São pessoas extremamente sérias, extremamente dedicadas, né? Agora a gente está num momento de desmotivação do ir atrás. Isso eu vi. Por exemplo, eu, na minha época, ia ter uma defesa de mestrado, doutorado, a gente corria para ir assistir. Um professor vinha do Rio de Janeiro para cá, para Recife, todo mundo ia querer ouvir ele. Veja, eu trouxe o professor da Inglaterra, eu trouxe o professor da Alemanha. Ninguém foi assistir, né? Aí o que é que eu faço hoje? Eu boto na minha sala de aula. Eu estou aqui com o pessoal de fora e eu digo, olha, eu vou dar aula de Sociologia do Direito. Agora, o professor Pedro Parini estava com o professor da Itália aqui, o Emílio Santoro, e eu convidei ele. Disse, olha, sexta-feira agora tem aula de Sociologia do Direito, o senhor quer ir lá falar com o pessoal? Porque aí eu garanto a ele um público de 30 pessoas. Veja, eu trazer um cara que é extremamente um grande pesquisador, botar no auditório e ter 2 pessoas, eu não faço mais. Mas, porque a juventude não quer mais saber. Não é. Eu acho que a gente está num momento de outra coisa. Eu acho que a gente tem como cutucar e motivar eles. Veja, como a gente pode se juntar por vários caminhos, né? É só você dizer assim, a gente pode marcar um dia e ver caminhos, ver alternativas, ver pesquisas que se quer fazer, construir elas, né? É, eu tenho essa, né? Inclusive eu fui contratado já uma vez pelo sindicato dos policiais para fazer um parecer, fazendo essas análises que eu faço, né? Entreguei o parecer lá e não sei se você lembra do Áureo Cisneiro, né? E ele terminou voltando para a Força Policial no Supremo Tribunal Federal e tem várias coisas. Então tem como a gente analisar, né? Isso que você perguntou. Veja, o juiz decide assim hoje e amanhã de outro jeito. A gente tem como fazer uma análise de controle mesmo de tal dia, quando ele disse tal e tal e tal argumento, fazendo isso, ele decidiu assim, usando isso. No outro dia, ele usou os argumentos tais, 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 para dizer isso, fazendo aquilo. Isso a gente pesquisa sobre isso, né? Sobre o outro lado, questão do Supremo Tribunal Federal, nomeação para. Veja, tem um professor de ciência política, tem um grupo muito grande de ciência política que eles chamam de análises institucionais. Eles fazem várias análises sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre a influência de política na decisão da escolha dos ministros. Se você quiser, eu posso também convidar para uma reunião pessoal. Tem Tem, interesse. essas pessoas existem. O que eu acho mais grave é o distanciamento que a gente terminou vivendo, né, das escolas de magistratura, das escolas de coisa com a universidade. É, a gente é muito ocupado, né? A internet disseram que iam tornar a gente mais livre para poder ir mais para a praia, né? Eu estou ao contrário. Eu estava na praia, me liga, só olha, tem um documento para você assinar. E eu no celular, no meio da praia, né? Num dia de domingo, assinando o documento da pós-graduação em Direito, né? Parece que hoje a gente reverteu, ninguém tem tempo para nada mais. A gente está ocupado 24 horas por dia atualmente, né? Mas veja, o meu laboratório chama-se Moinho Jurídico, ele fica na pós-graduação em Direito. Eu estou à sua disposição para o dia que você quiser, a hora que quiser, a gente marca aí um horário viável para todo mundo. Se você quiser, eu convido o Hernani para ir também e a gente bate essa bola de, olha, qual é o caminho, cria um protótipo, vê se ele vai dar certo, vê quantas pessoas você quer envolver, qual é a velocidade que você queria da análise, a gente fazer junto, né? Não ficar um contratado para lhe dar um parecer, não é, mas a gente botar seu pessoal para construir junto. Eu trabalho muito com planilha de Excel, meus alunos aprendem a usar matemática em planilha de Excel, não é nada absurdo, não é nada difícil, eu faço em 2, 3 aulas e eles aprendem facinho, é só dar os caminhos como fazer e fazem, né? Hoje está tudo bem fácil, dá trabalho construir a planilha, mas analisar e fazer os gráficos não tem mistério, é possível ser feito, sabe? O teu Tanto, projeto atual, Arthur, me diz qual é atualmente junto ao CNPq, qual é o teu projeto? É sobre o quê? rapaz, hoje eu estou com como é que os juristas estão fazendo uso da IA. Certo. Aí assim, eu vou em escritórios de advocacia, conversei com o Alexandre Pimentel, fui ver lá como é que funciona, conversei com o Sérgio Torres, é, então eu tenho, né, eu estou conversando com alguém e ele diz que está fazendo uso, né, da IA, eu vou no escritório daquele advogado ver que uso é esse, como é que ele está fazendo. Então é uma pesquisa de tentar entender, é uma pesquisa que quer saber. E como é que está atualmente, Arthur?
Depois de você ter feito essas visitas, essas conversas, como é que você, na tua perspectiva, vem entendendo que está sendo feito o uso da inteligência artificial aqui no Brasil? Eu acho que não tem volta, né? Vai tá posto o sistema oculto de que tem que usar, porque senão vai ser ultrapassado. Eu estranhei, mas eu ouvi isso de um advogado agora, sexta-feira. Então, veja, eu pensava que isso era uma frase de mercado, que isso era para a empresa. Mas eu ouvi um advogado dizer: eu comprei e fiz o curso, porque se não fizer, o meu escritório vai ficar ultrapassado. Essa frase para mim é muito grave, mas ele fez o curso e a gente conversando sobre o uso que ele está fazendo. Veja só, uma coisa é o meu escritório, ele tem um volume de trabalho, ele tem uma coisa, e ele precisa, por exemplo, de um robô para ficar entrando e identificando quando um processo meu tem uma decisão, quando o processo meu andou, e ele está interligado aos sistemas, e ele vai e anuncia. Né? Mas veja, eu era estudante, isso já existia. Né? Existia era uma empresa que você contratava, que ela pegava os diários oficiais, identificava e mandava para o escritório, ligava e dizia: olha, saiu tal coisa para o escritório. Aí você ia lá e recebia por fax na época. Né? Então, veja, esse fenômeno existia, só que ele agora está automatizado. Né? Ele está automatizado. Então, veja, muita coisa se automatizou. Isso aí é uma coisa que eu não. Está tranquilo. Agora, quando o advogado me diz que ele faz o prompt dele, coloca o caso, coloca a documentação, coloca as coisas no inteligência artificial e ela dá teses possíveis e que ela começa a oferecer a ele uma tese que ele não tinha imaginado com toda a experiência de 20 anos de advocacia dele, pô, nunca tinha pensado nisso. Isso me chama a atenção a possibilidade, aí ainda estou pesquisando, de esse fenômeno do uso da IA por nós juristas vir a patrocinar a mudança de sentido do direito. Construir teses que antes não existiam, construir uma forma de semântica mesmo, uma linguagem de revirada de pensamento e de mudança, e isso aí só com o tempo mais, né? Mas é o que hoje está mais me chamando a atenção. Né? É pouca gente que diz que fez isso, a maioria ainda está no crivo do olha o que ela faz, manda o prompt e a resposta dela, por exemplo, não vou dizer nome, né? Mas um juiz, eu vou dizer, bom, não vou dizer o nome, mas vou dizer que é do Rio Grande do Sul, com que eu tive vendo ele usando mês passado, ele ainda tem a ideia de que, veja, ele estudou o processo, ele tem um livre convencimento dele, ele usa a IA para estruturar fisicamente, e ele lê. Se ela der uma resposta dentro do livre convencimento dele, ele ajusta e fica com ela. Se ele der contrário, ele tira e bota dele. Né? Mas, assim, o relatório é ela que faz. Essas partes mais mecânicas é tudo ela que faz. Ele só lê para ver se tem alguma coisa. Mas o decisório ou a fundamentação, a maior parte é ela que está fazendo a fundamentação. Sabe? Agora, veja, ele sabe a fundamentação que ele quer. Ele sabe o decisório, ele sabe, ele tem o livre convencimento dele para aquele tipo de ação. Eu estou falando de uma pessoa com mais de 20 anos de magistratura, né? Então é uma pessoa experiente. Aí ela está servindo mais como uma máquina de escrever automática que faz a coisa mais fácil. Né? Ele estudou o processo, ele tem a leitura, ele tem o debate, ele sabe do que se trata, ele tem tudo. Né? Isso é uma coisa. O que está me chamando a atenção agora é eles afirmarem que ele inventa tese jurídica, que ele, com 20 e tantos anos, nunca tinha imaginado aquela saída e que a IA está dizendo que aquilo é um caminho possível. E ele começa a analisar e usa. Aí isso aí, mais vezes, isso aí está em discussão, tá? Tá bem ainda. A minha pesquisa normal ainda é essa que você pergunta, né? Tem como você ver o que é que levou ele a isso ou aquilo, tem como ver o argumento que ele disse que usou. Agora, a gente sabe que o sistema não é completo, ou seja, tem elementos ali, eu vou manter sua palavra, ocultos, né?
que a ideia daí é premissas decisórias indecidíveis, né? Que é uma expressão de um autor chileno, Dario Rodrigues, né? Ele diz que ele é um pesquisador de organizações, usa a teoria dos sistemas, e Dario Rodrigues tem essa expressão. A tomada de decisão nas organizações, ela conta com premissas decisórias indecidíveis, que é talvez o que você está chamando aqui de oculto, né? É isso que a gente pode ter como a lista, ou como por que a gente criou essa coisa de ninguém desfaz o parecer do outro, venha que parecer seja, né? E eu não tenho nem. Aí vem o problema. Eu não tenho nem o cuidado de ver se o parecer do outro vai ser contrário ao meu. Aí você tem, numa mesma tarde, decisões opostas, em que os elementos do suporte fático, para usar mais uma vez a expressão Ponce do Miranda, os elementos do suporte fático são semelhantes. Né? Sim. E, Aí é complicado. na tua experiência de professor, porque assim como a IA está sendo utilizada para a construção de peças processuais, também pesquisa, né? Porque está desenvolvendo, são várias IAs, são cada vez mais Sim, complexas, completas, e de repente esse aluno que não está tão motivado, ou o outro termo que tenha, você prefira, ele pode dizer, sabe de uma coisa, o meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso, vai ser feito por uma IA, e não vai ser tão fácil você identificar se ele não vai. não vai, não Não vai. vai. E, Mas veja, você sabe, a católica, não sei se tem ainda hoje em dia, mas a católica, há 20 anos atrás, já existiam pessoas ali que você pagava e ela fazia o seu TCC. verdade, verdade. Só que agora a coisa está Está mais barato. É, exatamente. Aí, Então, veja, a discussão é o seguinte: do ponto de vista sociológico, você pensar em sociedade, o fenômeno ele está automatizado, mas o fenômeno já existia. Os problemas sociológicos da forma de fazer pesquisa, da forma de você já existia. A forma de você estudar, de você ensinar um aluno, de você motivar ele a querer. Você é de penal. Penal na faculdade, ou desculpa, de tributário. Faculdade todo mundo se encanta por penal, não sei se é por causa da televisão, não sei o que é. É difícil você motivar um aluno para tributário. Hoje talvez seja mais, mas na minha época ninguém queria nem ouvir falar. Direito administrativo era uma disciplina sofrida pelo professor. Né? O cara explicar aquela complexidade do administrativo, que você acaba de dizer, né? Eu saí da faculdade, eu não sabia o que era uma portaria, eu não sabia o que eram os atos administrativos. Eu tinha o nome, escrevi numa prova, mas não sabia o que significava no mundo real. Né? Aí, eu acho que essa sociedade aí, ela está trazendo isso, sabe? Aí a minha pergunta é o seguinte: eu, professor, que faço a viabilidade de o trabalho poder ser feito por uma IA, e o meu aluno não precisa estudar para tirar uma nota boa, de quem é o problema, né? É a mesma coisa de eu chegar e dizer, pô, minha filha só escuta música ruim, como é que pode? A culpa é do YouTube e é do TikTok. Eu digo, cheguei, tua filha está em TikTok, tua filha com 8, 9 anos de idade está em TikTok e a culpa é dela, não é tu que entrega o celular e bota ela para... O acesso não foi você que... Aí, veja, eu acho que a sociedade hoje, ela está muito... Eu não sou responsável por nada, os outros são culpados de todo o mal que está acontecendo, tudo que eu estou é muito bom, muito eu faço tudo perfeito, eu sou o melhor professor da faculdade, eu sou a melhor pessoa, eu faço as melhores aulas, eu faço a melhor para todo mundo. Não é, né? Não é. Eu acho que a gente precisa pensar, eu tenho, eu estou, lhe confesso, numa crise assim de que professor eu tô sendo para essa realidade atual. mas, por Né? exemplo, Arthur, vê bem, a gente vai a um médico, a gente não sabe bem qual foi a formação do médico. Ou a gente vai a um IA, cada vez mais a IA está sendo utilizada para serviços de medicina. Então, será que com o desenvolvimento da IA e com essa situação atual, de difícil contato, difícil controle, tá aí o filhinho do Zé Neto, né? É isso aí, Zé Neto. Então, será que a gente não vai terminar confiando mais na IA para fazer uma cirurgia, para fazer uma consulta, pelo volume de informações que ela tem, ou para fazer uma pesquisa? Será que a gente não está numa transformação assim muito grande, quase, digamos assim, como se fosse um tsunami, né? Quer dizer, de repente a gente pode encontrar a inteligência artificial até mais
digamos assim, competente do que a maior parte dos profissionais? Ou tu achas que não? Essa é uma visão muito catastrófica. Veja, eu acho ela catastrófica, porque veja, eu volto para aquela discussão, né? O que é que a gente está discutindo? Qual é o fenômeno social que está em debate, né? Já existem pesquisas que dizem que tem gente que prefere que o juiz do caso dele seja um IA, porque ele vai dizer que a IA não se corrompe, não se vende ao outro, né? Ela vai aplicar a lei. Então, veja, qual é o conceito de direito que a gente ensinou ao longo desses anos todos de direito positivo, como uma perspectiva que você acaba de disse já hoje, né? Veja, a pessoa contrata um advogado para ter uma decisão favorável. Ele não está ali para discutir justiça, verdade, ele quer a decisão favorável a ele, né? E se a legislação, com tudo que ele fez, dá um lugar para ele ter uma coisa favorável, ele não quer um juiz dizendo que o que ele fez é ilegal porque é contrário à moral e ao bom costume da sociedade. Ele quer um juiz que diga, olha, a lei é assim, tem que ser, né? E já se fala dessa hipótese de se preferir um IA julgando, né? Mas, claro, ainda está. O aluno fez, não, na China já tem, não tem. A China tem um protótipo, né? Mas ela não tem real, né? As coisas vão acontecer, a gente não pode ver o futuro. Mas eu acho que muita coisa a gente já faz, tá? A gente já faz, né? A gente já tem. Sempre para mim foi comum você ir a 2 ou 3 médicos. Claro, se o cara diz, não, isso é enxaqueca, vai para casa e se cuida, tu vai. Mas se a coisa chega e diz, olha, a gente está pensando aqui, eu acho que a gente vai ter que fazer um exame, vai ter que operar. Eu fui treinado de que você vai procurar 2, 3 opiniões de um médico para saber se você opera ou não. Não o médico mandou, eu vou fazer, né? Aí tem a IA. Aí você tem uma pessoa que isso já está denunciado, assim, já está anunciado. As pessoas preferem perguntar ao Google. Estou sentindo dor de cabeça, estou passando mal, tenho isso. Tomo o quê? O Google vai e passa um medicamento. E a pessoa vai e toma o medicamento e vai bater no hospital. A quantidade de aumento de pessoas internadas em hospitais por automedicação aumentou, assim, demais. Não é a IA que fez isso. A IA não fez isso. Tudo a rede social fez, o acesso à informação fez. A IA em si, não, né? Veja, eu não sei como a IA está sendo efetivamente usada na medicina, mas veja, se a decisão médica ela é uma decisão que, veja, você sabe que o médico ele não tem o diagnóstico. O que o médico faz diante de todo espectro de possibilidade de doença que você tem, os exames descartam aquelas. Isso é uma decisão médica. A decisão médica ela elimina hipóteses. Ele não dá diagnóstico. É isso, ele não faz, né? Quem acredita nisso é uma pena, mas não é assim. Pesquisas sobre decisão médicas anunciam isso facilmente. Então, esse fenômeno já existia. O fenômeno da incerteza dentro de uma decisão médica, né? Veja, se a IA é um instrumento técnico, tecnológico, que você vai jogar os documentos ali, ela consegue enxergar as imagens melhores, fazer coisas melhores e dar hipótese de diagnóstico, e o médico ele não vai fazer todo aquele trabalho, ele vai olhar as hipóteses e vai ver. Bom, quantos médicos hoje você vai e ele toca em você? Meu tio era médico. A medicina dele era na mão. Ele dizia, esse é meu instrumento de medicina. Tá? Então, por isso que ele achava um absurdo um médico que toca violão, porque ele disse que perdia a sensibilidade, né? A mão dele era só para isso. E ele dizia que o toque, ele com o toque, ele dizia, pode fazer o exame tal e tal e tal, ele está com isso, né? Quem hoje? Qual é o médico que a gente vai hoje que o cara, peraí, deita aí que eu vou ver se dói, é aqui que dói, é aqui que dói. Quantos médicos hoje a gente vai que faz isso? Então, veja, já está a perda dessa forma que a gente tem, né? Erro médico, você sabe, do direito é um dos fenômenos mais debatidos e erro médico existe em larga escala, sempre houve, não vai mudar. O meu problema é assim, a IA está mexendo em que na sociedade, que a sociedade já não era um problema que ela está vindo para... Eu acho que a IA, tudo bem, ela pode trazer novos problemas, aí só vivendo. Mas eu acho que hoje, do jeito que ela ainda está posta, ela está lidando com problemas que a gente já tem.
Tá? Então você diz, não, mas ela tem viés racista. Veja, a IA não é racista, quem é racista é o ser humano. A gente ensinou ela a ser racista. A IA não aprendeu. Tudo bem, ela aprendeu a ser racista porque a gente é racista e ensinou a ela. Né? Você não cria uma IA e deixa ela funcionando e ela aprende a ser racista. Não é. Ela é racista porque os dados levam ela a ser racista. Você cria uma IA para fazer diagnóstico de probabilidade de alguém voltar a cometer o crime. Né? E aí a IA vai dizer, olha, negro, cabelo assim, tem mais probabilidade do que o branco do olho azul. Então, já é claro, porque os dados de todo presídio que você for em qualquer lugar do mundo, a maioria dos presidiários tem esse protótipo. Então, se você usa e treina a IA com imagens, ela não pode dar outra resposta. Aí você vai dizer, não, porque a IA é do mal. Não, não é. Foi o programador, cara. O programador alimentou e treinou ela errado. Então foi o humano, não foi a máquina em si. O que me assusta é se a IA começar a ser usada por advogados, procuradores, promotores e juízes, em que a IA cria tese jurídica. Como eu já estou com depoimentos que isso está acontecendo. Não de juízes, nem promotores, mas advogados que colocam na petição a tese da IA, claro que eles assinam e assumem como deles. Isso talvez altere a possibilidade de haver a construção de um tipo de sentido jurídico das coisas novidosos pela IA. Isso é uma coisa que a gente... Mas tem que pesquisar, isso não está Por pronto. exemplo, como uma das últimas perguntas, Arthur, que eu sei que você tem compromissos importantes, né? A tua opção por Godel pela lógica matemática, veio de Luhmann, você falou, mas você acha que realmente o futuro está em direito, inclusive, na lógica matemática de um autor como Kurt Gödel? Ou qual foi o motivo, qual foi o que te levou a fazer essa escolha desse autor? Eu cheguei nele pela cibernética. Tá? Eu comecei a pesquisar exatamente porque, por pesquisar decisão jurídica e ouvir, né? Veja, eu sempre lia muitos sociólogos do direito e eles tinham frases assim totalmente contra Kelsen, falava mal de Kelsen, que Kelsen, que Kelsen, que Kelsen. Eu disse, o que é esse cara que é tão, né? Deve ser um cara muito importante, né? Que é para todo mundo citar ele necessariamente em tudo que escreve. Aí eu fui ler Kelsen. E eu descobri que Kelsen era muito melhor do que 90% dos sociólogos, cientificamente falando. Né? E aí eu comecei, pô, então o que é que tem a decisão jurídica que ela, né, promove esse não sei? Aí eu comecei a estudar linguística. E aí cheguei exatamente na cibernética, né, que aí ela parte da questão da termodinâmica, né, que é você tem um conjunto, né, que é um tipo de conjunto, né, em que você tem uma estrutura térmica ali e um motor de carro, né? Você precisa de um calor para o motor funcionar. E aí você quer descobrir, veja, o quanto eu boto ali de pressão. Se você exagerar, o motor explode. Se você botar muito pouco, o motor nunca vai fazer o funcionamento. E a termodinâmica, ela diz que não sei. A resposta termodinâmica é, é a teoria da incerteza, não tem como ter exatamente o que é que vai funcionar, não sabe. Você consegue dar abaixo disso não funciona, acima disso vai explodir. Mas mesmo assim, o acima disso, se você forçar mais um pouquinho, ainda vai. Né? E a termodinâmica dá o gato de Schrödinger, né? Como é que você sabe se o gato está vivo ou se está morto? Então eu comecei a estudar essas coisas, aí veio aquele fenômeno um debate muito forte da teoria do caos, né? Que foi isso. Um cara liga o computador, deixa o computador rodando ali e ele dorme, né? E quando ele acorda no dia seguinte, veja, repetindo o mesmo cálculo matemático, o computador construiu coisas, imagens e fenômenos assim, que ele disse, rapaz, o que é isso? Quebrou tudo. E aí ele começou a estudar, né? E faz a teoria do caos. Mas o que é importante na teoria do caos? É que o caos tem ordem. Veja, você não tem como prever exatamente se você vai ganhar ou não vai ganhar uma causa, mas você tem como prever que se você usar os argumentos tais, tu está ferrado. Né? Você tem como prever que se você, por mais que não tenha um limite fechado, você sabe que se você
exagerar nisso aqui, fazer uma coisa muito fora, ninguém vai lhe ouvir e lhe dar atenção na sua petição. Se você disser muito menos, você pode perder de ganhar direitos. Mas esse mundo do limite aqui dentro, né? Quando usar legislação mais, quando usar jurisprudência mais, por que essa jurisprudência e não aquela outra, por que isso e não aquilo, né? Aí, veja, só para encerrar, qual é o exemplo que eu tenho usado muito nisso aqui? Eu ainda, né, fazendo minhas pesquisas, eu acompanhei um advogado, né? Eu não vou contar o detalhe de tudo, mas uma das audiências que ele participa, né, uma discussão danada, guarda compartilhada estava começando a ser debatido e construído, e aquele clima, aquela coisa horrível na sala, e aquele negócio, a mãe não aceitava, e o pai queria ir para aí o advogado parou e fez: Excelência, é o seguinte, eu quero que o senhor entenda que o meu cliente está pedindo é que o filho dele entre na casa dele, abra a geladeira, porque ele sabe que a casa também é dele. Só isso. Do mesmo jeito que ele quer se sentir em casa, na casa da mãe, ele quer se sentir em casa, na casa do pai. É o que o meu cliente está pedindo. Certo? Ele acha que para fazer isso é guarda compartilhada. Aí o senhor decida aí. A mãe cai em choro, vira aquele clima de choro, e a própria mãe vai e diz: aceita a guarda compartilhada. Veja, meu filho abriu a geladeira. O que é que isso tem a ver com direito? Veja o argumento, que foi o argumento que resolveu o caso. Meu cliente quer que o filho abra a geladeira da casa dele. E percebe o que é um elemento que está dentro da gente, juridicamente falando, e que ele é usado no cotidiano jurídico, e que ele é capaz de mudar, como você falou, todo o processo envolve uma vida de gente ali dentro. Ele muda uma vida de uma família inteira com a geladeira. Como é que você vai explicar isso? Se você quer fazer uma teoria da decisão jurídica, isso está onde? Que entidade é essa? Isso é o quê? Isso é... Que fonte do direito é essa? Nenhuma. Mas o sistema absorveu. O sistema conseguiu entender essa incomunicação. O sistema se alterou devido a isso. Eu não estou dizendo que a partir de hoje todo mundo que quiser ganhar um caso de coisa vai usar a geladeira. Não é isso. Né? Mas são fenômenos que acontecem dentro do direito que a gente precisa de uma explicação para dizer que isso existe e está lá. E que a prática jurídica comporta. Isso é premissas decisórias indecidíveis. Eu não tenho como explicar que isso está ali, mas que quando ela acontece, eu sei dizer que isso aconteceu. Ó, está aqui. Veja que isso deu certo. Né? Veja como funcionou. Veja que tal. Claro que isso não é em larga escala, não acontece sempre, mas enquanto sociólogo, você vendo o fenômeno acontecer, você percebe. E você percebendo, você tem que dar uma explicação a isso. Como você explica isso dentro do direito? Né? Esse autor, Kurt Gödel, é um dos que estavam nesse momento aí. A cibernética, ela é um grupo, né, que chama-se Macy Conference. Foram um período de 10 anos em que as pessoas se reuniam para debater isso. Debater, veja, como é que nós estamos, o que é que você faz. E aí, um caso, para fechar a conversa, foi você perguntar ao psiquiatra, dizer, olha, quais são os critérios que você tem para dizer que uma pessoa é ou não esquizofrênica, né? E você traga para o ano a resposta. Aí no outro ano ele chega lá e diz, não tem. Veja, eu fiz a pesquisa, nós psiquiatras, quando a gente vai dar o diagnóstico, a gente usa isso, mas cada um tem, ou seja, existe um elemento que é uma sensibilidade. Veja, você tem um protótipo de diagnóstico, mas o é isso não existe. Não existe, ponto. Né? E ele joga isso dentro da Macy Conference, né? E é exatamente a mesma coisa que acontece. A matemática não é um sistema completo, Kurt Gödel. A química não é a perfeição completa. Nenhuma ciência é pronta e acabada. A resposta para isso é a incompletude e a incerteza, mas não que incompletude e incerteza dizem um vale tudo, pode o que quiser, acaba com a matemática porque ela não serve. Não, não é. Pelo contrário. Então, você dizer que o direito ele comporta elementos da política, da economia, da religião, e que isso está ali, mas que o direito é quem dá a roupagem. O fenômeno religioso, o direito vai dizer, olha, isso para mim
é lícito ou é ilícito. Quem diz é o direito, não é a religião. Mas o direito comporta esse debate. É isso. Então, Kurt Gödel, explicitamente, cara, Kurt Gödel. Então, o ser humano é imperfeito, né? E, portanto, o conhecimento não pode ser pleno, né? Parece que Pois. o português fala também por aí, quer dizer, o conhecimento não pode ser pleno, mas a gente pode tentar, dentro dos nossos limites, claro, conhecer um pouco mais. Você disse que tinha contato com um grupo que fazia uma espécie de estudo sobre os critérios que eram utilizados para a escolha dos ministros do Supremo, né? Eu tenho interesse em conversar, se você puder Vamos. fazer uma Posso coisa em sim. conjunto, Façam. né? Dar retorno pelo próprio Faço. WhatsApp. Hernani Carvalho, de Ciência Política. Veja se ele tem condições na próxima terça ou um outro dia. Eu Tá ligo bom? para ele ainda hoje, explico e passo o contato dele para ti. Você pode mandar o WhatsApp, ele é tranquilo. Tá. Mas eu queria, se você tivesse um tempinho, também participasse, né? Dentro das suas possibilidades, claro. Tá bom, Arthur? Tá, Olha, tá joia. eu quero agradecer demais você ter, sabendo que você tem compromissos importantes, né? Você ter se prontificado a ficar com a gente, a conversar com a gente sobre a tua trajetória, né? Brilhante, né, cara? E é isso. Eu queria agradecer para você, te entregar a palavra e muito obrigado por ter aceito o convite, Arthur. Eu que agradeço. Não, veja, para mim vamos marcar aí para a gente conversar e ver como a gente pode se somar vocês, a gente e fazer coisa junto. Isso para mim é muito importante, sim. Valeu, André. Núbia levantou a mão. Alguém levantou? Ah, Núbia. Núbia. Diz aí, Núbia. Boa tarde, professores, né? Estão me escutando bem? Sim, sim. Então, professor, eu recentemente fui orientando o doutor Hélio, enquanto o senhor falava aí algumas questões, né, principalmente relacionada à questão aí da IA e a questão da comunicação aí nessa questão jurídica, me fez refletir sobre coisas assim interessantíssimas. Recentemente, só para pontuar aí uma coisa que o senhor estava falando, eu fui fazer uma sustentação oral numa turma recursal, né, que nós temos 3 juízes e, é claro, assim, entendimentos diversos, né? E realmente o mais interessante dali era convencer a maioria, uma questão que, por óbvio, a lei já dizia. O meu cliente, a pessoa a quem eu representava, não estava incapaz, né? E quando a lei diz não está incapaz, não tem direito ao benefício. O problema é que, e eu já começava a minha sustentação com essa pergunta, um juiz, ele está obrigado a decidir de acordo com as conclusões do laudo pericial? O artigo 479 diz que não, ele explica as motivações, né, de seus motivos de decidir diferente, mas a gente estava decidindo aquela questão ali exatamente porque era um fato inusitado que certamente nenhuma IA conseguiria resolver aquela questão se não fosse uma intervenção de um profissional. Porque era uma pessoa que voluntariamente, por conta de drogas, se internou para um tratamento. E é claro que ele não estava incapaz, ele estava recluso, fazendo tratamento, tomando medicação. A questão era saber se, enquanto ele estava incapaz, digo, recolhido para o tratamento, ele poderia receber, né? E gerou-se assim, uma grande discussão na turma recursal, interessantíssima, mas recentemente a Turma Nacional de Uniformização tinha decidido, por mais que tenham julgadores simpatizantes a essa questão, foi decidido no plenário que a internação voluntária, né, não gera direito à percepção do benefício. Mas aí a gente pergunta, tá, e se ele tivesse internado no outro tipo de hospital, para um outro tipo de doença, para recuperação, ele teria direito ao benefício, sim ou não? Né? E ainda mais, quer dizer, será que essa pessoa que está com tratamento em andamento vai ser necessário a deixar o tratamento para poder, então, ter direito ao benefício e voltar para as drogas, tornar-se incapaz É um e ter momento direito ao difícil. benefício? Núbia, eu quero lhe pedir desculpa de verdade por ter que lhe interromper, né? Porque ia ser 3 horas, eu pedi para ser às 2, eu teria que ter saído já faz 15 minutos. Perfeito, Eu professor, estou aqui na obrigada. Foi pressão por ter que sair. somente Agora, essa. veja, eu orientei
pessoa da DPU, que a dissertação dela foi exatamente sobre isso, qual é o peso do laudo nas decisões de INSS. Eu me proponho a gente sentar e conversar sobre isso com mais devagar, inclusive, se for de interesse de vocês dois, né, a gente escrever um artigo junto, eu, você, Hélio e Patrícia. Eu teria interesse da gente sentar e fazer um artigo bem interessante e botar aí, não sei, numa revista de processo, numa coisa bem legal, tá? Obrigada, professor. Veja, eu falo isso, não é brincando não, eu estou falando sério. Se quiser, a gente senta e faz mesmo. É proposta é sério mesmo. Não é esse papo de, né, vamos marcar, não. Eu estou me disponibilizando a trabalhar sério e a gente fazer isso aí, Núbia. É um artigo muito legal. Eu tenho o trabalho de Patrícia, tenho minhas leituras e minha sugestão é às 4 mãos a gente construir um texto coletivo. Valeu, Arthur. Valeu, Núbia. Eu acho que Tá? vai ser muito Núbia, legal. desculpa de verdade, tá? Valeu, gente. Vou parar a Doutor gravação. Hélio, desculpa também, cara. Meu grande. O doutor não, Arthur. Muito obrigado mesmo, cara. Muito Vale, obrigado. aguardo. Foi muito legal. Vou parar a gravação agora. Vai.